posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que Deus te abençoe e que você seja realmente enriquecido com a palavra do Senhor. Quantas vezes nós começamos o dia pensando somente em nós mesmos? A gente reclama que o mundo hoje é egoísta, que o mundo hoje só pensa nele, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos nesse mesmo modelo de vida. Quantas vezes nós queremos todo o melhor para nós? Quantas vezes nós queremos ser aplaudidos? Quantas vezes nós queremos ser reconhecidos? Isso não é de Deus. Deus não quer assim para as nossas vidas. Nós precisamos ter humildade, reconhecer que as outras pessoas têm valor e que elas são até mesmo maiores do que nós. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O Senhor Jesus deu a maior lição de ser servo. Quando ele renuncia ao seu trono de graça, vive aqui como Deus encarnado, ele passa a servir, a ouvir, a explicar com amor, a trazer as crianças no seu colo, a lavar os pés dos discípulos, porque ele diz: aquele que quer ser maior, seja também o que sirva. Nós precisamos tirar o egocentrismo da nossa vida. Nós precisamos tirar aquilo que nós olhamos e dizemos: este é menor do que eu sou bem melhor do que ele. Isso não é de Deus. É preciso ser corrigido. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, creia nesta palavra, a palavra de vida, a palavra que nos ensina a ser menos egoísta, a palavra que nos ensina a realmente olhar para as pessoas e valorizá-las. Isto faz parte de um ser cristão. Que Deus te abençoe e que você possa realmente tomar decisões que agradem ao Senhor. Hoje tem um testemunho de vida muito forte. Pastor Roque. Pastor Roque passou um tempo da sua vida sem o Senhor, mas o Senhor Deus o encontra. Vamos então passar a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas uma figura muito extrovertida, carismática e que eu tenho tido o prazer de amar e de aprender com ela. Pastor João Roberto Roque de Moraes, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meu irmão, e como diria um bom batista, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor Roque, quando eu fiquei conhecendo um pouquinho da sua história, eu fiquei muito encantado porque Deus realmente é maravilhoso. Sem dúvida. O senhor não nasceu num lar evangélico, não nasceu num lar equilibrado espiritualmente, e o senhor teve uma infância complicada. Carioca. Sim, sem dúvida. Nasci em Marechal Hermes, me criei na cidade de Volta Redonda, e foi muito bom. Eu amo aquele lugar, o Rio de Janeiro é um lugar especial. Agora, não tinha Jesus nessa família, então como é que foi essa infância? Eu sempre gosto de pensar que nós podemos dividir a história da nossa vida, principalmente nós que já vivemos há algum tempo com Cristo, pelo menos em 4 fases. Como é que era a nossa vida antes, sem Jesus? O momento em que nós tivemos a necessidade de conhecer a Cristo, o momento da nossa decisão por Ele e o nosso momento pós essa decisão. Caminhando com Ele. É verdade. E assim, o meu momento de vida, que se refere à sua pergunta, antes de Jesus, como você disse, foi um momento que eu considero a parte não muito alegre da minha vida, né? Eu nasci, como te disse, num lar não evangélico e, sabe, meu querido, desde muito cedo eu via alguma disfuncionalidade dentro da minha casa. Pastor, meu pai era militar, minha mãe doméstica, e parecia que era a família do sonho.
mas meu pai era um adúltero e de vez em quando tínhamos alguns atritos dentro de casa, e isso teve fim quando eu, com 11 anos, eu vi o casamento dos meus pais se separando. Agora, o que passa na cabeça de uma pessoa de 11 anos e também no coração dessa pessoa quando vê aquele casal se separando? Eu me lembro de uma cena terrível. É que eu havia sofrido um acidente de bicicleta no dia em que meus pais se separaram. E eu estava com uma perfuração no abdômen, estava acamado por causa disso, e quando eu percebi que de fato a família tinha se dissolvido, eu levantei da minha cama e saí correndo pela rua, e como a família estava acabando, pela primeira vez na minha vida eu pensei em dar fim na minha história. Graças a Deus não passou nenhum carro na rua, e por isso eu não me matei naquele dia. Mas isso chega a acontecer com 11 anos de idade. Eu quero o fim da minha vida. Sem dúvida. Eu acho que esse processo depressivo e essa angústia que leva o homem a tomar uma decisão de desfazer-se da sua própria vida, não tem idade não. Isso abate crianças, adolescentes, jovens, adultos. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo hoje que deve ter passado a noite em claro e provavelmente está pensando em fazer alguma bobagem na sua vida. Pastor, hoje é tratado com muita, entre aspas, naturalidade, dissolver um casamento. Parece que a justiça tem até facilitado esse processo. Mas se as pessoas analisassem realmente o mal, a dor, a ferida que causa, talvez pensariam mais então. O interessante é que tudo que nós fazemos é em busca da felicidade. Nós nos casamos para ser feliz. E nós nos separamos em busca dessa felicidade. E é interessante que depois de separado, nós descobrimos que a separação não nos fez feliz. Aí alguns de nós, seres humanos, recasamos. Hoje mesmo falava pelo telefone e eu conversei com um amigo que está no 4º casamento, olha só que loucura. E ele disse que, graças a Deus, eu superei todas as minhas dificuldades e continuo no primeiro até o dia de hoje. Glória a Deus. É o que Jesus quer, né, pastor? É verdade. Agora, pastor, depois dos 11 anos, como é que foi então? Agora já com a notícia, já com aquele impacto, com aquele momento depressivo de querer o suicídio, como é que foi daí em diante? Veja bem, até os 11 anos, nós fomos criados com muita fartura. Meu pai era sargento da Marinha, nós morávamos num lugar muito agradável. Com a separação, minha mãe ficou sem nenhum provento. Nós fomos morar de favor. Eu me lembro que a casa onde nós morávamos se garoasse, pastor, enchia d'água. Na primeira chuva que deu, nós perdemos todos os nossos móveis. Nem a bacia não resolvia? Nada, não tinha jeito, não tinha jeito. E nós perdemos todas as coisas, o conforto com que eu fui acostumado a viver desapareceu de uma hora para outra. E eu via minha mãe semi-analfabeta, tendo que buscar recursos como faxineira. Eu, com 12 anos, tive que começar a trabalhar. E eu sou o mais velho de uma casa, eu trabalhava, ia em casa, cuidava dos meus irmãos, botava um na escola, vinha, fazia comida. Enquanto isso, minha mãe era doméstica e faxineira em escritórios, e foi dessa forma que ela criou os 3 filhos. Agora, pastor, uma coisa que eu queria abrir um parênteses aqui. Hoje, a justiça, as leis, proíbem muito um garoto de trabalhar. Às vezes até mesmo no comércio do seu pai. É verdade. Mas não proíbe o garoto de ficar à toa na praça, de ficar fazendo baderna na rua. Como é que o senhor enxerga isso? Eu vou falar pela minha experiência. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter conhecido bons homens que me cederam um espaço nos seus estabelecimentos, porque com 12 anos eu comecei a ter alguma profissão. Eu fui ser balconista de uma peixaria. Hoje, você que é peixeiro, você não me engana não, viu? Eu conheço todos os peixes, de água salgada e de água doce. Perito. É claro. Depois eu fui trabalhar em açougue. Eu trabalhei como servente de pedreiro, eu trabalhei como ajudante de serralheiro, sabe? Eu entreguei jornal na rua. E continuou estudando ao mesmo tempo? Como é que foi? Eu ia mal na escola nessa época, confesso, eu ia muito mal na escola. Mas o senhor precisava da renda. Eu nunca parei de estudar. No seu caso era diferente, que o senhor precisava da renda, verdade. Porque o lar se desfez, né? Nossa, Deus, era terrível. Agora, eu brinco, lá em casa nós passamos um tempo, você conhece mingau de fubá com ovo? Então era só isso que pagava lá no almoço e no jantar.
É a sopa da merenda escolar. É justamente isso. E tinha época que eu ficava pensando, gente, isso não vai acabar nunca. Não dava mais para ver. Era só aquilo, só fubá com ovo. Às vezes era no domingo. E tudo isso sem Jesus, né? Sem Cristo. Sem Cristo. Meus pais eram espíritas. E pastor, depois dessa fase aí, 12 anos, 13 anos, como é que foi essa adolescência até a juventude? Pois é, rapaz. Nessa hora, quando a gente começa a se autoafirmar e ganhando um pouquinho de dinheirinho, eu comecei a experimentar algumas coisas que poderiam me trazer algum tipo de prazer. Os meus colegas começavam a fumar há 30 e poucos anos, 40 anos atrás, era legal, não é? Era status. Era status. E eu comprei Charme, o meu primeiro... Né? O Charme era de mulher, rapaz, o nosso era Calton. Usava era Calton. Calton, Hilton, era o cigarro que eles tinham. Mas eu me lembro de uma vez que a minha mãe me viu pedindo para que alguém acendesse o meu cigarro. E eu me lembro de ter levado uma surra da minha mãe naquele dia, porque ela disse assim, se eu quero ter um vício, primeiro eu aprenda a me sustentar nele. Então, segundo a minha mãe, um viciado não tem o direito de pedir nem um palito de fósforo para acender o seu próprio cigarro. E aí o senhor começou no cigarro e dali foi só piorando? Cigarro, e nas festinhas nós tínhamos facilidade de acesso ao álcool e alguns amigos usavam ali a maconha, né, que era alguma coisa não muito lícita na época, mas já se praticava como algum dos prazeres da juventude. E ali até os 17 anos, então, eu já estava fumando bastante e já usava maconha com regularidade. Então quer dizer que essa escada é uma escada decrescente. Sem Ela dúvida. vai só para baixo. Um abismo chama outro abismo, não é assim que abismo é? É verdade, a Bíblia nos diz isso. Agora, pastor, a felicidade não foi alcançada. Não, cara. Com 17 anos, sabe o que eu fazia? Eu dizia para minha mãe que eu ia para aula, e aí, Volta Redonda tem esse nome porque o rio faz uma curva. Né? O Rio Paraíba do Sul faz uma curva. E numa desses lugares, tem um lugar que, quando o nível do rio abaixa, tem acesso quase ao meio do rio pelas pedras. Em vez de ir para a sala de aula, eu me sentava naquelas pedras e mais uma vez eu pensava se eu não deveria morrer. Quer dizer que aquele mesmo pensamento de 11 anos de idade, ele ainda habitava no seu coração. E o álcool, a maconha, o cigarro não lhe preencheram o coração. De jeito nenhum. Sempre o vazio estava acompanhando. Sem dúvida. Agora, com 19 anos, o senhor se casa. Porque nessa época dos 17 anos eu conheço o Vilma. A Vilma é minha esposa. Um beijo, Vilma. Sabe, a Vilma é o instrumento de Deus para mudar essa história, pastor. Porque com 17 anos eu conheço a Vilma e eu vivi com ela uma paixão avassaladora, algo maravilhoso. Mas como todo jovem, apaixonado e sem limites, agora eu bebia, fumava, me drogava e tinha sexo com a minha namorada. E aí eu engravidei a Vilma. Aí nós tivemos que nos casar. E eu me casei aos 19 anos. E esse começo de casamento, como é que foi? Porque a paixão era avassaladora, mas depois de casado, as responsabilidades também, elas vêm pesando. Nasceu um garoto, né? Eu tenho brincado dizendo que eu tenho um filho que nasceu de 4 meses, porque eu casei em setembro. Em janeiro o garoto nasceu, nasceu de 4 meses, não é verdade? Então, e com 3 quilos, 400 e pouco e 51 centímetros. Né? Então saudável, muito dotado. Muito bom. Mas, veja bem, eu não me dei conta com 19 anos que eu era pai. E eu continuei irresponsável. Continuei bebendo, continuei fazendo coisas erradas. E nessa hora eu entro naquela fase onde a gente percebe que algo precisa mudar. E foi quando eu senti que eu precisava de Jesus na minha vida. Foi a primeira vez que realmente você falou assim para si mesmo, eu já busquei em tudo, mas eu vou experimentar agora Jesus. E sabe como é que isso acontece, rapaz? Foi num momento de treinamento militar. Eu havia passado no concurso para a Marinha do Brasil e naquela ocasião nós estávamos tendo um treinamento para abandono de navio e alguém sugeriu que
numa determinada circunstância de sobrevivência, para salvar a vida de 15 pessoas, uma poderia morrer. E eu falei assim, eu não mataria alguém para salvar a minha própria vida. Aí um rapaz que estava sentado do meu lado falou assim, você é crente? Eu falei assim, não. Ele falou, mas você pensa como crente? Aí eu falei com ele assim, esse cara é louco, né? Aí ele falou assim, por quê? Não, porque os cristãos também não matam. Eles morrem pelos outros, mas não matam. E aquilo já começou a ficar no meu coração. Mais tarde eu fui procurá-lo para saber como é que um cristão se comporta dessa maneira e por quê. E nessa ocasião, rapaz, é que eu fui conhecer a Cristo como meu Salvador, sabe? Foi uma experiência fantástica. Quer dizer que depois de tudo isso, o senhor buscou a Cristo? Eu, na verdade, eu gosto de pensar que eu nem busquei, eu fui encontrado por Ele. Amém. Sabe? Ele estendeu as suas mãos e me tirou daquele lamaçal de pecado e de perdição que eu estava vivendo. E aí o senhor começa realmente a entender que havia algo melhor para a sua vida. Sem dúvida. E é interessante que Jesus, Ele não é somente o nosso Salvador, mas Ele quer ser o Senhor, o dono da nossa vida. Eu conheci o Cristo Salvador nessa ocasião, mas nessa ocasião eu conheci o câncer da minha esposa. Pastor Roque, nós vamos dar uma paradinha aqui. Mas semana que vem o pastor Roque vai estar aqui, porque tem tanta coisa que Deus fez na vida dele, grande demais. Você não perca. Semana que vem, neste mesmo horário, o pastor Roque vai completar. Se você souber o que aconteceu na vida dele e da sua esposa, você realmente vai falar, Jesus Cristo é maravilhoso. O programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, versos 1 a 5. Diz a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de meditar na Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor Deus, pode transformar vidas hoje através deste programa. Senhor Deus, ministra hoje aquilo que Tu queres, Senhor. Fala, Senhor Deus, pelo Teu Espírito através desse servo e enche essa pessoa que está ouvindo e assistindo o programa do Teu poder, da Tua graça e da Tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que esse texto, uma visão que Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos, me traz hoje para olhar para o mundo. O mundo hoje está da maneira como Ezequiel enxergava aqui. Um mundo que ama o que não é de Deus,
um mundo que é apaixonado por si mesmo, um mundo onde homens e mulheres valorizam mais o ter, caminham para possuir bens, caminham muitas vezes derrubando outras pessoas, passando por cima delas. Um homem e uma mulher podem estar com aparência de vivos, mas podem estar mortos. Interessante que quando Ezequiel é levado a ver, diz que ele vê numerosos ossos secos, e mais adiante diz, sequíssimos. A palavra de Deus hoje tem sido muitas vezes debochada, a palavra de Deus hoje muitas vezes tem sido adulterada, mas as pessoas não querem ter um encontro com o Senhor, as pessoas não querem buscar esse Deus com excelência, as pessoas têm amado mais a si mesmas do que aquilo que Deus tem proposto a elas. Nós precisamos enxergar e olhar, porque até mesmo na moda, os homens estão cada vez mais usando roupas de mulheres, as camisas dos homens já estão apertadas, muitas vezes a barriga de fora, a calça também ajustada, a canela bem fina, e o mundo tem sido governado por mentes que não estão em Cristo Jesus. As pessoas tentam buscar a felicidade, buscam felicidade no dinheiro, buscam felicidade nas drogas, buscam felicidade no álcool, buscam felicidade no espiritismo, buscam felicidade em alguns líderes ali que já não estão, Buda, Hare Krishna, buscam a felicidade em tudo, mas menos na palavra de Deus. O único que pode trazer a vida àquele que está morto é o Senhor Deus. Mas uma coisa você precisa aprender hoje. Você precisa ouvir a palavra de Deus. A primeira ordem que o Senhor dá a Ezequiel é esta: profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Hoje nós temos visto também por aqueles que se declaram servos do Senhor, muitas estratégias, muitas festas gospel, muitas artimanhas para tentar trazer a pessoa para dentro da igreja. Mas o que o Senhor quer que a igreja anuncie é a sua palavra. A palavra do Senhor, ela não precisa ser vestida, enfeitada, mas ela precisa ser expressada dentro da vontade do próprio Deus. Ela é que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. E as pessoas hoje pensam estar vivas, mas estão mortas, mortas nos delitos e pecados, mortas num sistema governado por Satanás, mortas muitas vezes, cheias do dinheiro, cheias do prazer, mas espiritualmente mortas, insatisfeitas. Nunca se viajou tanto, hoje nós estamos na moda dos cruzeiros. A pessoa faz um cruzeiro, viaja, se delicia daquilo e quando volta, 2 dias está vazia. As pessoas tentam comprar, elas vão às compras, gastam o que não tem, adquirem tudo aquilo que vai preencher o seu coração. Quando elas põem aquilo tudo sobre a mesa, passam ali algumas horas, estão vazias. Profetiza a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquela que pode tirar você de uma insatisfação, de uma depressão, de uma enfermidade e colocar você totalmente restaurado. A palavra de Deus é aquela que chega aos corações e transforma tudo aquilo que está errado e coloca você em obediência a Deus. Muitas pessoas pensam que estar vivos é aproveitar a vida, mas estar vivo é entregar a vida ao Senhor. O Senhor Deus muda através da sua palavra as nossas vidas. Um dia eu achava que os prazeres é que me dariam alegria, um dia eu achei que o comprar me daria alegria, mas vivendo durante um tempo, eu vi que isso não satisfazia o meu coração. E eu precisei um dia
olhar para o Senhor e falar: Senhor Deus, eu tenho vivido até mesmo dentro da tua casa. Eu até pareço com crente, Senhor. O povo até pensa que eu sou um cristão. Mas o Senhor sabe, eu sei, eu não sou um cristão. Eu só mostro ser um cristão. Tem misericórdia da minha vida. Muda a minha história. Interessante que a segunda ordem do Senhor é: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Mas como pegar algo que está morto e colocar um Espírito e trazer a vida? O Senhor Deus é aquele que chama à existência o que não existe. O Senhor Deus é aquele que dá uma ordem a Lázaro, que está morto há 4 dias, e diz: sai desse sepulcro. E a morte não pode mais deter Lázaro. O Senhor Deus é aquele que, quando Dorcas morre, Pedro ora pela vida dela e o Senhor ouve e resolve trazer Dorcas à vida. O Senhor Deus é aquele que, quando o Eutico está ali escutando uma pregação, ele cai daquela janela superior e ele morre, e Paulo ora sobre a vida dele e Deus ouve aquela oração e traz a vida. O Senhor Deus é o único que pode transformar a sua tristeza, a sua depressão, pode transformar a sua insatisfação em gozo. Ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você esteja enfermo, o Senhor Deus pode colocar na sua vida um sorriso. É difícil você pensar que uma pessoa enferma pode ser feliz. Mas certa vez fui visitar um homem na Santa Casa de Poços de Caldas, e esse homem, ele contava a história dele. E ele mostrava uma cicatriz na sua cabeça e falava: olha, há 3 anos eu tive um câncer na cabeça. Eu fui curado e agora esse câncer apareceu no meu fêmur. Mas eu estou alegre porque eu sei que o Senhor Deus tem cuidado de mim, e eu sei que Ele me resgatou na cruz do Calvário, e ainda que eu seja ceifado dessa vida terrena, eu vou morar na eternidade com Ele. Este homem, ele tinha convicções de que nem mesmo uma enfermidade, nem mesmo um câncer poderia roubar a sua felicidade e poderia tirar a vida eterna dele. Porque o Senhor Jesus o comprara com o sangue do Calvário. Estar alegre é estar em Jesus. O Senhor Deus então fala: olha, eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Este mundo, ele não precisa de um governo novo, ele não precisa de uma estratégia nova, ele não precisa de uma constituição nova, ele precisa de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O povo está batendo cabeça nas leis, o povo está querendo resolver o problema com uma nova pessoa, um novo governante, mas governantes não mudarão essa nação, a não ser que creiam no suficiente sacrifício de Jesus na cruz. As pessoas estão insatisfeitas até que o Senhor coloque nelas o espírito de vida. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei quais as lutas que você tem passado. Mas você pode ser como a igreja de Esmirna. Parece que está viva, mas está morta. Você pode estar realmente no fundo do poço, sem prazer nenhum pela sua vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor pode fazer entrar em você um espírito de vida. Ele pode fazer reviver aquilo que está sequíssimo. Ele pode trazer nos seus lábios um novo cântico e na sua boca um novo sorriso. Creia no nome do Senhor. Creia em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é suficiente. Eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja impactada pelo poder da Tua palavra, sabendo que o Senhor é o único que pode transformar verdadeiramente um coração e colocar um novo cântico nos lábios. Abençoa essa vida, Senhor. Transforma esta vida, Senhor Deus. Coloca, Senhor Deus, num lugar seguro, Senhor, e que ela possa agora se deliciar numa vida íntima contigo. Eu abençoo este que está numa cama de enfermidade, eu abençoo este que está passando por dificuldades no seu casamento, e eu peço, Senhor, que haja hoje aqui, através dessa oração, restauração, porque Tu és o Deus da restauração.
Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja que tenha a Bíblia como a única declaração de fé. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso